Bom dia, nós estamos aqui com o Dr. Márcio Bontempo, ele que é médico especialista de saúde pública, pós-graduado em nutrologia, presidente da Federação Brasileira de Medicina Tradicional, membro da Sociedade Brasileira de Medicina Biomolecular e Radicais Livre e membro da Sociedade Brasileira de Nutrologia, né? Se nós formos ler o currículo dele aqui, nós vamos ficar a tarde toda aqui, porque o currículo do homem é mais de 30 anos de estudo e especialização nessa área, né? E nós temos uma pergunta para fazer do Dr. Márcio Bontempo. Primeiro quero cumprimentar o doutor. Bom dia, doutor. Bom Tudo dia. Bem? A seguinte, o que nos diria da água que a humanidade consome hoje? Bem, nós temos aí um problema gravíssimo, né? Que as autoridades sanitárias, que são aqueles responsáveis pela saúde pública, não se preocupam com a questão da água. A única preocupação hoje é a questão biológica, ou seja, se preocupa apenas com a contaminação por micro-organismos, por exemplo, né? Vírus, bactérias, etc., né? Quer dizer, essa é a única preocupação. Por isso que se faz o tratamento da água, hoje em dia, com esses sistemas de tratamentos públicos, né? De água dos reservatórios, que é canalizada em direção à estação de tratamento. E aí essa água recebe uma quantidade muito grande de cloro, de substâncias químicas, alumínio, etc. E essa água, frequentemente, ela já vem para o serviço de tratamento, vindo, por exemplo, de áreas de plantação, onde essa água recebe agrotóxicos, resíduo de fábrica, resíduo de esgotos, né, industriais e domésticos. Então a água ela chega realmente com uma carga muito grande de substâncias nocivas. E depois, quando ela passa pelo processo de tratamento, ela perde o oxigênio livre. Então isso é muito sério, porque a água começa a se decompor. Então a decomposição biológica e bioenergética da água, ela vai ficando realmente uma substância morta, não é? Não é como uma água de uma cachoeira, uma água de uma fonte de água mineral medicinal, que é viva, não é? E é muito rica em substâncias ativas. Então nós temos uma água morta. E aí a opção nossa seria, então, a água mineral. E as águas minerais, elas vêm geralmente ácidas, não é? É preciso olhar no rótulo e ver o nível de acidez da água. E a gente não tem realmente certeza de que a água mineral que nós compramos é uma água realmente que vem da região que a gente imagina que ela vem, né? De modo que a água parada ela vai adquirindo macromoléculas, que são substâncias que fazem com que, ou estrutura, né, da água, e essa água ela vai se tornando, ela tem uma ação lenta, ela lentifica os processos orgânicos. Então, muitas doenças, elas acabam surgindo, eu digo doenças degenerativas, não são doenças como tifo, cólera e essas coisas, são doenças que vêm da degeneração do organismo. Então, o que nós temos é assim, um grande risco, um grande perigo. Já tem o problema da contaminação biológica, aí vem o problema da água morta, né? Então, a água viva, por exemplo, que nós chamamos de água viva, é uma água que ela seria essa água que vem realmente dos mananciais, de cachoeiras, de fontes maravilhosas, naturais, essas coisas assim vivas, não é? Então, o que nós bebemos hoje, que é a água chamada da torneira, ou essa água, as pessoas colocam em filtros tentando se livrar um pouco dos agentes contaminantes, e não se consegue um filtro realmente de grande precisão, capaz de tirar metais pesados, de tirar agrotóxicos, de tirar substâncias nocivas, né? E aí com isso a gente tem uma estrutura que é contra tudo aquilo que a gente assim entende como algo bom para o organismo. Então, o resultado é assim, que estamos bebendo uma água pobre em oxigênio livre, uma água rica em substâncias nocivas, uma água que vai perdendo a sua estrutura pesada. Com isso há um aumento da viscosidade sanguínea, levando a perigos como o problema da hipertensão arterial com sangue viscoso. Nós temos aí que os rins, eles se cansam facilmente porque eles têm que trabalhar contra um gradiente de água, de uma água pesada, uma água mais viscosa. Com isso há um acúmulo de resíduos no organismo, a acidificação do organismo, que é muito séria. A água, inclusive, ela vem ácida. A água ácida pode ser a mineral, é só a gente ver no rótulo, mas nós não sabemos o nível de pH, chamado pH, que é o nível de acidez, alcalinidade da água, que chega na torneira. E ela geralmente é muito ácida.
Então isso acidifica o organismo, com isso perde-se minerais, com isso a gente vai tendo então um envelhecimento precoce mais acentuado. Então veja, fica parecendo assim, não é uma coisa, mas que absurdo, não é? Quanta coisa. E por que não isso não é então divulgado? Por que não é falado, não é mostrado? Porque realmente, não é? Assim, só mesmo através desse sistema, esses estudos paralelos, é que a gente pode tentar alertar a humanidade, as pessoas, desse grande risco. Porque não é um risco assim, quando a nossa medicina convencional é assim, se você tem alguma coisa que pode fazer mal, um item determinado, você vai trabalhar em cima daquele item. E é uma coisa muito imediata. Essa água que nós bebemos no dia a dia, para compensar a reposição dos cerca de 70% que é a água do nosso corpo, acontece que ela vai produzindo efeito lentamente, entende? Lentamente. Então você não pega, assim, bom, se você bebe alguma coisa que te faz mal, você vai ter uma diarreia, vai ter uma dor de cabeça, vai ter uma reação alérgica, logo de imediato, no dia seguinte, aí você atribui. Ah, isso é por causa daquilo que eu comi ontem, ou que eu bebi agora de manhã e tal. Mas aí, nesse caso, né, você não tem essa situação, porque a água ela vai produzindo muito lentamente, ou seja, você não faz a relação de causa e efeito entre realmente a água que você bebeu e as doenças que vão se formando. Então, a única forma que nós temos de realmente nos defender é fazer a correção da água. Se a água tem esses defeitos, cada elemento desse tem que ser corrigido adequadamente. Doutor, nós sabendo da água, da má qualidade da água que nós consumimos, o que deve ser feito para corrigir esse problema? Perfeito, é exatamente essa questão, né? Nós precisamos ter assim uma forma de corrigir. Primeiro pegando assim, quais são os defeitos principais. O defeito principal é o excesso de macromoléculas. A água, quando fica parada, você não encontra água na natureza parada. Pode verificar isso, você não acha água parada. A cachoeira está em movimento, o rio está em movimento, o mar está em movimento. Mas você abre um poço e no poço a água está lá parada. Não, não está parada não, ela está em contato com a energia telúrica magnética da Terra, né? Então tem um movimento molecular, tá? Agora, se essa água ela vai para um tanque ou vai para uma caixa d'água de amianto ou de plástico, né, ela fica parada. Você não tem contato com um substrato energético natural, não tem mais, está isolado. E aí, mesmo pântano, no pântano nós temos assim, a água é pobre em oxigênio, mas ela forma gases, etc. E ela está em contato com a natureza ali, né? Mas não é uma água salutar, você não pode beber uma água de pântano, não é? Mesmo se é água doce. Então é preciso você pensar primeiro na questão dos macromoléculas. A água, ela parada, as moléculas de água, por uma questão de atração elétrica, elas vão se atraindo e elas formam grumos, formam verdadeiros cachos, chamados clusters, não é? Esse é o principal problema. Então nós temos os macromoléculas, nós temos a redução do oxigênio livre da água, tá? E nós temos o aumento da tensão superficial e da viscosidade dessa água, tá? São os três principais problemas que têm que ser vistos. A filtragem é fora de questão, que a gente tem que ter uma água mais pura, né? Você tem que ter um bom filtro, ou então ter uma água mineral confiável. Aí, a partir disso, você precisa corrigir, mesmo assim, o problema da água, das macromoléculas. As pessoas falam assim, poxa, mas eu entendo que a água ela vem de um manancial, de um rio, e ela vai para uma estação de tratamento, ela vai ficar parada, e depois vai para uma caixa d'água da sua casa, ou de um sistema de redistribuição. Nesse caso, né, eu posso entender que a água ela vai formar macromoléculas. Mas e a água mineral? A água mineral, ela forma macromoléculas? Forma. Porque a água ela fica parada nesses galões, em depósitos, ela é transportada em caminhões, etc. Então essa água ela vai adquirindo macromoléculas também.